Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Aleluia. Como é que você está acordando aí pela manhã? É preciso acordar nessa graça, nesse amor que nos conduz. Jesus é a nossa graça eterna, Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa força, a nossa luz, nosso entendimento. Quando a gente acorda assim pela manhã e a gente precisa de uma gloriosa capacidade, a gente vai ter que vir como aquele balde que chega diante da fonte, né? O balde vazio precisa de um enchimento. É assim que é a nossa vida. Todo dia a gente chega como um balde diante da fonte. Fala, Deus, por favor, Senhor, enche. Enche-me, Senhor. Quantos de vocês conhecem aquele velho corinho? Enche-me, Espírito. Queridos, a gente precisa ser renovado continuamente na presença do Senhor. Deus é um Deus que se agrada da nossa prosperidade. Ele tem prazer nisso. Eu vou repetir isso. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Prosperidade. Prosperidade, sabe o que é isso? É crescimento, é progresso, expansão. É uma coisa que muita gente tem oposição. Às vezes eu fico olhando certas pessoas na internet, eu não sei o que, aonde, nas redes sociais, que ficam falando assim, esses pregadores da prosperidade, esse evangelho da prosperidade, possui esse erro de pensar em prosperidade. Não, queridos. O erro não está na prosperidade, o erro está na ganância de alguns que pensam na prosperidade de uma maneira torpe, de uma maneira gananciosa, de uma maneira maliciosa, maligna. Mas a prosperidade é uma coisa divina. Aleluia. O próprio Deus é próspero em tudo. Tudo. E eu queria trazer para você, não sei por que eu estou pensando nesse tema, mas já que está aqui fluindo, vamos pensar um pouquinho. No Salmo 35, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então vamos fazer um áudio pequenininho, só pensando nesse pequeno verso. Salmo 35, versículo 27. Número 1. Cantem de alegria e de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão, na minha justiça. O que Deus está falando para nós? Ele está dizendo o seguinte: o meu reino é um reino que traz essa ideia de que tem que haver muito cântico, muita cantoria. Se você não gosta de cantar, então se prepara, porque o reino de Deus é um reino de cânticos. É um reino de cantoria e de júbilo, de alegria. Na presença de Deus tem muito canto, cânticos.
Deus fala a Bíblia inteira que a gente tem que cantar. A gente tem que aprender a cantar. Cantem de júbilo e se alegrem. É a ordem divina. Ei, tira essa cara feia. Tira essa cara de ranço, de azedo, e comece a se alegrar e se jubilar e comece a cantar. Porque diante de Deus tem que haver cânticos, tem que haver canto. Está vendo só como que um versículo ele traz para nós muita coisa de Deus? Esse versículo mostra para nós uma receita divina, que ele gosta de cântico, Deus gosta de gente que canta. E não é cantar um hino preparado, é cantar de improviso. Entende o que eu quero dizer? Diante de Deus você precisa aprender a cantar de improviso. Pastor, não sei fazer isso. Você sabe fazer sim. Sabe por quê? Porque não precisa ser um cântico todo bem elaborado, não. Pode ser um cântico com 2, 3 notas musicais. Meu Senhor, eu te adoro. Olha só, 3 notinhas. Até o meu netinho de 5 anos pode fazer um negócio desse. Por quê? Porque Deus quer isso. Deus quer cântico. 3 notinhas. Eu te amo. 3 notas musicais. Qual é a dificuldade disso? Tu és meu Senhor. E se você tem aquela pegada musical, construa na hora cânticos para o Senhor, porque Ele gosta desse negócio. Entra na presença dEle, trazendo musicalidade e falando para Ele através de uma sonoridade aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. Entendeu? Senhor Jesus, eu quero te adorar, porque o Senhor é minha justiça. Ele está dizendo para nós isso, cante. Olha só, cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Eu tenho muito prazer na justiça do meu Salvador para mim, porque Ele é a minha justiça. Então preste atenção nisso. Ele está dizendo que nós que cantamos para Ele e que nos alegramos, nós temos um motivo espiritual para fazer isso. Por quê? Porque na cabeça carnal, que é uma cabeça diferente da cabeça que Deus opera, a mentalidade carnal, meramente humana, ela busca motivos carnais e busca motivos mundanos e busca motivos circunstanciais para se alegrar. E muitas vezes ela não encontra. Fala, eu não tenho motivo para cantar e me alegrar. Por quê? Porque eu estou vendo a minha conta bancária está ruim, o meu carro está quebrado, a minha mulher está brigando comigo, o meu filho está rebelde, entende? Ele procura coisas externas, ele vai falar assim, ó Deus, sinto muito, eu não consigo cantar de júbilo e me alegrar. Por quê? Porque eu não tenho motivo. Deus está quebrando esse poder nesse verso. Porque Ele está dizendo assim, que o motivo do teu cântico e da tua alegria não é a tua circunstância ruim, é o prazer que você tem que ter de estar dentro de uma cápsula de retidão e de justiça que Ele te dá. É o que Ele está dizendo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Minha de quem? Na de Deus, na retidão de Deus, na justiça de Deus. Não é na minha circunstância. Não é na circunstância humana, é na retidão de Deus. Você tem que ter prazer em Deus. E essa transição tem que ser feita diariamente na cabeça, cara.
Entende o que eu quero dizer? O crente, ele vai ter que aprender a sentar num cantinho e o pau está quebrando aqui fora da vida dele, mas ele tem que levantar a voz chorando e vai falar: Deus, eu quero louvar porque eu tenho prazer em Ti. Eu quero, Senhor, entrar nessa dimensão invisível e enxergar que existe motivo para eu cantar na presença do meu inimigo. Aleluia. Isso é vida espiritual, cara. Isso é loucura para a cabeça carnal. Você está entendendo? E Deus quer que você pratique essa aparente loucura. Porque o ser humano carnal, comum, normal, ele busca motivos externos para se alegrar. Quando ele não tem, ele joga cachaça para dentro da boca, ele joga vinho, ele joga todo tipo de substância para ver se ele traz um estímulo para ele se alegrar, que é extremamente nocivo. Você está entendendo? E Deus está falando assim: não, cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Entra na esfera da minha glória, entra na esfera da minha capacidade, do meu poder, da minha iluminação, da minha instrução. Entra nessa esfera que você vai ver que você vai ter motivo glorioso para dar um brado na presença do inimigo e começar a cantar o cântico da fé e não o cântico da carne, da mentira, da malignidade. Esse versículo para mim é muito poderoso. Qual é o motivo para você cantar? É sempre celestial. O teu motivo é sempre espiritual, é sempre invisível. É isso que ele está dizendo. Mas ele continua, né? Ele diz assim: e digam sempre. Isso aqui é muito importante. Digam sempre. Ou na outra versão da Bíblia diz assim: digam continuamente. Isso é muito importante. Sabe por que digam continuamente? Porque Deus está querendo criar em nós uma teimosia na nossa fala, uma teimosia nas nossas declarações. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte, filho, presta atenção. O mundo, Satanás, o pecado, a malignidade externa são muito teimosas contra a nossa vida. Entendeu? Esses fatores malignos vão continuamente querer brigar contra a nossa cabeça, contra o nosso entendimento, contra nossas sensações, contra o nosso coração. Continuamente eles brigam, eles tentam derrotar, eles tentam entrar, eles tentam perturbar a alma humana. É uma insistência. O que Deus está falando para nós nesse versículo é: vocês vão ter que desenvolver uma persistência gloriosa de repetição. Entendeu? Digam continuamente, seja persistente, continua de novo, fala outra vez, pisa na cabeça do inimigo, fala de novo, digam sempre, digam continuamente. O quê? Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus está falando para você assim: você vai ter que desenvolver você tem que ser pertinaz, persistente. Você tem que dizer continuamente: Deus tem prazer na minha prosperidade. Fala isso na presença do inimigo. Olha aqui, Satanás. O meu Deus tem prazer que eu seja uma pessoa absolutamente próspera em tudo que eu sou e em tudo que eu penso e em tudo que eu faço. Tá vendo só como essa questão de prosperidade, queridinha, não é só uma questão de pensar em carro de luxo. Não é isso não. Prosperidade significa ser capacitado pelo Espírito de glória que habita em nós para vencermos todas as oposições satânicas contra a nossa vida. Isso é prosperidade divina. Entendeu o que eu quero dizer? Você é próspero todo dia quando você levanta pela manhã e se enche da glória celestial e vence o mundo, porque é isso que o apóstolo João diz.
João diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é prosperidade interior. Você tem que vencer o mundo, porque o mundo é uma carga pesada, cara. Você não está entendendo? Este mundo é uma carga, são toneladas e toneladas de lixo, de miséria, de pornografia, de maldade, de transgressão, de injustiça. E se você não se revestir dessa glória interna, como que você pode prosperar de dentro para fora e vencer tudo isso? Deus está falando para você: não, filho. Chega junto todo dia e começa a aprender essa dinâmica de cantar com Deus, de estar revestido de uma nova capacidade interna, interior, que te prepara para ser próspero. Está entendendo? Próspero, prosperidade. É muito poderoso esse negócio de prosperidade. É vencer de dentro para fora com Jesus, com a glória celestial, com a glória divina dentro do coração, dentro da alma. Presta atenção nessa última parte do versículo. Ele diz assim: bendito seja, ou glorificado seja o Senhor, porque Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, a palavra se compraz significa: Ele tem prazer que eu seja próspero. Ele tem prazer que você seja próspero. Então preste atenção. A palavra de Deus, toda vez que Deus fala algo, Ele destrói algumas coisas e constrói outras coisas. Sempre é assim, e você tem que pensar isso. O que essa palavra está destruindo e o que é que ela está construindo ao mesmo tempo, porque ela sempre vai fazer isso. Quer ver como é verdade? O que essa palavra aqui, está destruindo? Ela está destruindo a ideia de que Deus é um Deus que não gosta de gente próspera. Ela destrói isso. E o que ela constrói? Ela constrói a ideia de que Deus tem prazer que eu seja próspero. Percebeu como que a palavra de Deus sempre faz isso? Ela está destruindo a ideia, umas ideias, e construindo outra ideia. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim: esse negócio de prosperidade aí não é de Deus. Ah, é? Mas a palavra de Deus diz que Deus ama que eu seja próspero. Entendeu? Ele ama que eu seja próspero. Aí as pessoas estão pensando em carro de luxo, em falsos líderes que arrancam dinheiro do povo para encher o bolso. Então eles falam assim: essa prosperidade? Não é isso que é prosperidade, não, que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma prosperidade espiritual, poderosa, que vai mexer com toda a nossa vida. Mexe com o nosso coração, mexe com os nossos pensamentos, a nossa alma, mexe com a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e mexe também com a nossa capacidade de empreender na vida. Por isso que pode mexer com o nosso bolso para melhor, porque tudo isso sendo operado faz com que o ser humano seja capaz de prosperar também na área material, na área financeira. Por quê? Porque é uma enxurrada que vem de dentro para fora, que não dá para segurar a onda. Quem é próspero interiormente vai prosperar aqui fora, vai fazer com que as coisas funcionem. E dinheiro e coisas materiais estão dentro dessa alçada de prosperidade exterior. Entendeu? Se você não gosta de prosperidade, não se aproxima de Deus, porque Deus é um Deus próspero. Deus é um Deus que explode de dentro para fora e faz tudo funcionar. Glória ao nome do Senhor. Amém? Então Deus é um Deus que, só resumindo esse versículo, Ele gosta de cântico, Ele gosta de gente que se alegra, entendeu? De gente que
que se alegram num motivo espiritual. Você não precisa ter motivo exterior, você tem que ter um motivo do interior, continuamente. Você tem que ser teimoso nesse cântico, nessas declarações, nessa crença. Porque se você não for teimoso, essas coisas externas vão ser mais teimosas que você, elas te derrubam mentalmente. Seja teimoso e digam sempre, digam continuamente, glorificado seja o Senhor, Ele se compraz, Ele tem prazer na minha prosperidade. Se Ele tem prazer nisso, então Ele vai me ajudar a ser próspero hoje, neste dia, entendeu? Você está entendendo isso? É dia após dia. Que dia é o dia da vitória? Que dia é o dia da prosperidade? É este dia. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Mas você já tem riqueza no interior. Entendeu? Está tudo errado, os relacionamentos estão errados, mas comece a andar corretamente dentro de você. Seja insistente dentro de você que essa prosperidade ela vai explodir para fora. Ela vai afetar a maneira como você se relaciona na família. Ela vai afetar, sabe, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida conjugal. Ela vai afetar tudo. Aleluia. Amém? Eu não estava pensando nem de fazer esse tipo de abordagem, mas eu acho que isso é maravilhoso. É maravilhoso você acordar pela manhã e falar assim: Deus, eu amo a tua justiça na minha vida. Eu amo acordar, Senhor, e me enxergar que eu estou unido com a tua justiça eterna e perfeita. Eu sou um justo. Se eu sou um justo, eu tenho todos os direitos de Jesus Cristo, porque nenhum injusto era do reino de Deus. O próprio Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, você precisa conhecer quem você é, entendeu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Ou seja, se você não entender que o reino de Deus é operado por essa justiça, porque Ele te fez justo, você não consegue nada de Deus. Mas quando você entende que Ele te fez justo, e você busca isso, ele diz assim: então todas as outras coisas são acrescentadas. É o que ele diz. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Por quê? Porque a justiça dá direitos. Você está entendendo? Você só tem direito com Deus porque Ele te fez justo. Porque se você não tivesse sido feito justo, o injusto, a pessoa injusta em espírito, ela não tem direito nenhum, ela tá desabilitada para receber coisas de Deus. É injusto. Mas Jesus nos fez justos. Ele nos deu esse presente gratuito para que a gente possa receber de Deus tudo. Entende? É por isso que esse versículo aqui do Salmo diz que você tem que se alegrar e tem que cantar de júbilo, porque você tem que ter prazer na justiça, nessa justiça dele, nessa retidão que ele te dá. Acorde justo, acorde renovado, diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me aceitou eternamente, entendeu? E essa prosperidade, ela vai ser a característica primária da tua vida. Todo mundo vai começar a olhar para você e vai ver que você é próspero dentro, que você consegue cantar no meio do caos, você consegue cantar no meio da aparente contradição, você consegue cantar no meio de situações que não trariam canto na boca de seu ninguém. Você está entendendo? Pense nisso, isso é tão poderoso. Essa é a verdadeira prosperidade, a verdadeira transformação que Deus quer na sua vida. Amém? Deus te abençoe muito e te faça próspero todos os dias, para a glória do seu nome. Amém.